Boa tarde. Venho aqui para apresentar o trabalho a respeito dos impostos do PIS e do COFINS e também do PASEP, que é a variação do PIS. Então, para iniciar esse trabalho, a gente pode começar falando do que são o PIS e o COFINS. O PIS e o COFINS são dois impostos, né, previstos pela Constituição Federal brasileira e eles costumam, inclusive, andar atrelados. Porém, os dois eles são impostos distintos, com finalidades também distintas. É, Eles também possuem a mesma base de cálculo. Entretanto, o valor recolhido por meio deles, como já foi dito, ele é aplicado para fins distintos. Na prática, o COFINS ele é destinado ao recolhimento de fundos, principalmente para a área da saúde pública e seguridade social do país, incluindo dispositivos como a Previdência Social e Assistência Social, por exemplo. Já o PIS ele é designado a promoção da integração social dos trabalhadores, os recursos para o pagamento do seguro-desemprego, abono salarial, participação das receitas dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e das empresas privadas. Vale também a gente lembrar que a administração desse fundo é a Caixa Econômica Federal, no caso do empregado, e no caso do empregado do setor privado, e o fundo que recebe a verba dos servidores públicos tem outro nome, o PASEP, o qual é administrado pelo Banco do Brasil. Essa é a distinção dos dois nomes. De modo geral, nas definições do PIS e do COFINS, a gente tem o seguinte: o COFINS, que recebe o nome completo de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, né, instituída pela Lei Complementar 70, em 30 de 12 de 1991, e o PIS, que com o nome completo é o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PIS e PASEP, instituído pela Lei Complementar de 7 de 1970. Aí a gente vem com a pergunta: quando é necessário recolher o PIS e o COFINS? Antes de responder essa pergunta, a gente precisa apresentar alguns termos, né, que vão ajudar na identificação dessa necessidade, conforme a gente já estudou em sala também. Que os termos são a base de cálculo, o fato gerador do tributo e quem são os contribuintes desse tributo. Em relação à base de cálculo desse tributo, a base de cálculo do mesmo é o total da receita de faturamento da pessoa jurídica que é enquadrada como contribuinte do mesmo. Então, esse tributo ele vai ser calculado com base no valor de faturamento total da empresa. O fato gerador é o recolhimento, justamente o recolhimento das receitas das pessoas jurídicas, né? Então, a partir de o fato gerador do mesmo é a partir do momento que a empresa faturou uma quantidade, um determinado valor, ela tem que pagar o PIS e o COFINS. Os contribuintes do COFINS são as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as pessoas a elas equiparadas pela legislação do imposto de renda, exceto as microempresas e as empresas de pequeno porte submetidas ao Simples Nacional. Então, nesse caso, estão isentas as microempresas e as empresas de pequeno porte, como já ditas, né, submetidas pelo Simples Nacional. Já o PIS, os contribuintes do PIS são as pessoas jurídicas do direito privado, né, que são equiparadas pela legislação do imposto de renda, inclusive as empresas prestadoras de serviços, empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias, excluídas também as microempresas e as empresas de pequeno porte submetidas ao Simples Nacional. Isso quer dizer que, na prática, o PIS e o COFINS devem ser recolhidos sempre que uma organização ela obtém receitas durante o mês. O pagamento precisa ser feito até o dia 25 do mês seguinte ao fato gerador, que é o ocorrimento das receitas. Falando agora sobre as porcentagens de contribuição. O COFINS ele tem duas modalidades de taxação, sendo ela sobre o faturamento da empresa, que pode variar de 3% ou 7,5%, e sobre a importação, que pode variar de 9,75% até com mais 1% de adicional. Em relação ao PIS e ao PASEP, eles têm três modalidades de contribuição, sendo elas sobre o faturamento da empresa de 0,65% ou 1,65%, sobre a importação de 2,1% e sobre a folha de pagamento, que ocorre
As diferentes modalidades entre os dois regimes de apuração do PIS e do COFINS são entre o cumulativo e o não cumulativo. Essa cumulatividade, ela consiste em um método de apuração onde o imposto ele é exigido por completo. Ou seja, toda vez que houver saídas, no caso vendas tributadas, né, o cálculo ele deve ser feito em cima do total dessas vendas, do total dessas saídas, sem direito a nenhuma amortização de tributos incididos nas operações anteriores. Né? Existem algumas modalidades para o pagamento e recolhimento de ambos os impostos, que determinam qual vai ser a diferença do valor da alíquota conforme o enquadramento da empresa. Além disso, as organizações que são obrigadas a apurar o PIS e o COFINS no regime cumulativo não possuem direito a nenhum tipo de crédito ou amortização. A incidência cumulativa. Nesse regime, conforme a gente falou, não existe apropriação de créditos em relação aos custos e as despesas e os encargos da empresa. Então, como regra, são enquadradas nesse regime as organizações que apuram, né, o imposto de renda com base no lucro presumido ou no lucro arbitrado. O valor das alíquotas são: o PIS é de 0,65% e o COFINS de 3%. Agora, a incidência não cumulativa. O regime da incidência não cumulativa ele acontece quando há apropriação de créditos em relação aos custos, as despesas e os encargos da empresa. As organizações enquadradas nesse regime, né, são aquelas que apuram o imposto de renda com base no lucro real, observadas algumas exceções. Esse tipo de empresa ela consegue abater, né, e ter uma apropriação dos créditos em relação aos custos. Né? E as alíquotas desse tipo de empresas seriam do PIS de 1,65% e o COFINS de 7,6%. Para fazer os cálculos, né, dos tributos no regime não cumulativo, é preciso considerar, como a gente falou, não só o faturamento, mas também o valor das compras daqui. Falando um pouco do PIS cumulativo agora, as empresas enquadradas no Simples Nacional, né, como a gente já disse, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, embora elas sejam contribuintes do PIS, elas não sujeitam ao pagamento em separado, pois o PIS ele já está incluído no pagamento mensal unificado dos impostos e contribuições desse tipo de empresa. No caso do PIS não cumulativo, é uma forma de apuração, né, e contribuição, onde a empresa ela deve debitar o seu faturamento e ela pode embutir as suas compras e algumas outras despesas. Essa modalidade está disponível apenas para algumas pessoas jurídicas do setor privado que são equiparadas à legislação do imposto de renda no regime do lucro real. A gente entrando em um exemplo de como calcular esses dois impostos, né, para exemplificar o que foi apresentado, vamos mostrar o cálculo do PIS e o COFINS no valor do imposto a ser pago, né, separando tudo que é tributado do que não vai ser tributado. Vamos considerar um cenário onde tiveram as vendas totais do mês de 50 mil e as vendas de produtos tributados de 30 mil reais. As vendas de produtos monofásicos de 15 mil e as vendas de produtos com alíquota zero de 5 mil reais. As compras totais do mês de 25 mil, as compras de produtos tributados de 15 mil, as compras de produtos monofásicos de 7 mil, as compras de produtos de alíquota zero de 2 mil, aquisição de energia elétrica de R$ 1.000. A gente tendo reunido esses valores e tendo eles apurados à nossa disposição, a gente pode utilizar apenas o que vai ser debitado e irá gerar um direito a um crédito. Nesse caso, a gente tem a saída dos produtos tributados, né, que seriam as vendas dos produtos tributados, no valor de 30 mil, e as entradas dos produtos tributados, que seriam as compras das mercadorias tributadas, né, e também a aquisição de energia elétrica como uma despesa. Finalizando assim em 30 mil reais de base de cálculo, né, para o débito e 16 mil na base de cálculo de entrada. O cálculo se daria da seguinte forma: um débito de 30 mil menos um crédito de 16 mil, que seria igual a 14 mil reais. Com base nesse cálculo, né, a gente pode considerar o débito de 30 mil correspondente à venda dos produtos tributados e o crédito de 16 mil correspondente às entradas dos produtos, às compras dos produtos, né, que daria o 15 mil reais, mais os R$ 1.000 da aquisição de energia elétrica, que é considerada despesa, então ela entra acreditando. No caso, a diferença entre essa apuração dá o valor de 14 mil.
Pegando esses 14 mil reais como base de cálculo, a gente aplica 1,65% de PIS, no caso que a gente está considerando, e daria R$ 231 reais a pagar de PIS. A gente pega esses mesmos 14 mil reais e a gente tira os 7,6% do COFINS, que daria R$ 1.064 reais a pagar de COFINS. Como nesse caso a gente está falando de um regime de incidência não cumulativa, né? Se a gente tivesse um regime de incidência cumulativa, a empresa em questão ela não teria o direito a esses tipos de créditos. No caso, os cálculos da saída seriam atribuídos uma alíquota de 0,65% de PIS e 3% de COFINS. Porém, seria atribuído ao valor somente das vendas, no valor de R$ 30 mil, reais, onde não teria nenhum abatimento de crédito, incluindo as compras nem as despesas. Lembrando que esse tipo de incidência não cumulativa ocorre apenas nas empresas que são enquadradas no regime do lucro real.